Quero aproveitar esse caso clínico para compartilhar com vocês um design de uma coroa sobre implante personalizado como um provisório para captura. Esse caso é um caso de exodontia no elemento 24. Vai ser um implante imediato, né, com preenchimento de gap, enxerto de conjuntivo. Então eu quero compartilhar com vocês o design desse provisório imediato, já com o perfil de emergência pronto para captura, tá? Então a primeira coisa, eu já trouxe do Blue Sky Plan o implante posicionado, tá? Trouxe o cilindro, né, também posicionado. E nesse caso aqui eu trouxe ele todos unidos, tá? Então ele veio todo unido. Então a primeira coisa que eu vou fazer é isolar os arquivos. Então eu vou apertar a tecla S ou vir aqui no Select, tá? Eu estou usando o Mesh Mixer para fazer esse design e a tecla Y, tá? Na primeira sequência de cliques eu vou fazer o passo a passo, depois eu vou começar a falar os hotkeys, tá? E aí eu vou deixar escrito aqui os hotkeys pelo menos uma vez durante o vídeo. Então eu vou usar o Separate, que também é a tecla Y, tá? Então Select ou tecla S e depois em cima Y, tá? Então eu separei aqui já a mandíbula, vou nomear inferior, vou chamar de inferior. Ainda tenho, vou tirar ele da frente por enquanto, ainda tenho a maxila, vou isolar a maxila. Então S, cliquei duas vezes, selecionei toda a maxila, Y, e isolei o arquivo, a malha que eu vou chamar de superior. Vou tirar da frente, eu vou fazer a mesma coisa agora com o cilindro, seleciona Y e vou colocar aqui cilindro. Beleza. E aí sobrou o implante aqui. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a exodontia desse elemento. Então eu vou fazer uma cópia, tá? Aqui embaixo seleciono o arquivo e eu vou dar um duplicate. Agora eu tenho dois arquivos aqui, um sobreposto no outro. Vou tirar o primeiro para deixar um arquivo original, sem mexer, tá? Depois a gente pode precisar dele. Então com a tecla S vou selecionar o dente, diminuir um pouquinho aqui o size para deixar ele adequado aqui para o dente. Um jeito ultimamente que eu tenho feito, um pouquinho mais rápido, seleciono o miolo do dente, segura a tecla Ctrl, tá? E o scroll, giro o scroll para cima. E aí ele já vai selecionando toda a área. Vai um pouquinho mais rápido. Depois tem que fazer um refinamento aqui, adicionar algumas partes. Vou diminuir um pouquinho mais para adicionar essas áreas. Sempre trabalhem com o zoom. Tá? Aproveitem que, né, o arquivo, o fluxo digital te permite trabalhar com bastante precisão, né, e magnificação. Vou manter apenas a seleção do dente. Tá? Chequem se não ficou, ó, por exemplo, como aqui uma malha solta. Aqui eu estou tirando a seleção segurando a tecla Ctrl. Estou segurando a tecla Ctrl e aí clicando com o botão esquerdo para tirar, tá? Bom, esse vídeo é um vídeo já um pouco mais avançado, então algumas coisas básicas do Mesh Mixer, vale a pena procurar vídeos, informações básicas do Mesh Mixer, tá? Para começar. Então, se é a primeira vez que você está mexendo com o Mesh Mixer, procure antes um vídeo explicando sobre a base do Mesh Mixer para depois vir para esse vídeo, tá bom? Então agora quero deixar essa margem lisa. Eu venho em Modify, Smooth Boundaries ou tecla B, tá? Cliquei. Eu vou ter toda a seleção lisa. Importante, se ela estiver vermelha, a hora que apertar a tecla B, der o Smooth Boundaries, estiver vermelha, é porque tem algum lugar na malha que não está tão perfeito, então eu preciso ir lá selecionar ou limpar melhor, tá? Dou a tecla Enter ou aqui o Accept, e agora a gente tem o nosso dente. Eu vou usar esse dente como base para o meu provisório, tá? Tá uma boa referência.
Então, eu vou apertar a tecla Y para usar o Separate. E agora eu tenho duas malhas. Eu tenho o dente, que eu vou chamar aqui de dente. Que ele vai estar uma malha aberta, tá? Primeira coisa, agora a gente vai fechar essa malha. Então, o jeito que eu acho mais simples de fazer isso, com a tecla Select, eu vou selecionar duas bordas aqui, pensando numa margem, aqui o contorno cervical do dente. E eu vou em Edit e Bridge, Ctrl B, que ele vai formar essa ponte, tá? Accept, tecla ESC para tirar essa seleção e vou repetir a mesma coisa do outro lado. Percebam que eu estou indo mais para a parte cervical. Agora Ctrl B, que é o Bridge, Enter. Tá? Com a tecla 2 ou vindo aqui no Sculpt, segurando a tecla Shift, eu posso dar uma limpadinha aqui na malha se eu já quiser fazer isso agora. Tá? Eu dou uma limpadinha, uma alisada. E agora a gente vai fechar esses buracos. Então, com o Select, ou a tecla S selecionado, vindo bem perto, eu vou bem na margem e vou selecionar, dou um duplo clique bem na margem, na linha azul, que ele vai selecionar toda a borda. Aperto a tecla B para Smooth Boundaries, Enter, e agora eu vou usar o Erase and Fill. Edit, Erase and Fill, a tecla F, que ele vai fechar essa malha aqui. Então, vou no Scale e posso dar uma ajustadinha. Scale e Bud, já deixo ele, digamos, com um formato interproximal aqui, se eu quiser. Repito o processo do outro lado. B, F, ajusto o Scale. Tá? Com a tecla 2 agora eu vou que é o pincel Sculpt, segurando a tecla Shift, clico no 2 e Shift eu vou alisar aqui para tirar as bordas, as pontas, né, da minha malha. Beleza, nossas interproximais estão feitas. Vamos ver aqui com o arquivo que a gente excluiu, né, ó, como ele vai ficar. Tomando cuidado para não invadir muito a área, né, do interproximal, porque eu sei que aqui vai dar uma interferência. Então vamos ajustar um pouco. Como que eu vou fazer isso aqui? Eu vou dar eu vou selecionar essa área com a tecla S. Eu venho em Deform, Warp, e aí eu vou criar uma âncora. Duplo clique, ó, bem onde eu quero movimentar. E depois arrasto. O Warp é uma ferramenta bem legal de se trabalhar. Todo pontinho que eu coloco é um ponto de ancoragem. Tá? Eu tenho que tomar cuidado só para não deixar um espaço muito apertado interproximal aqui, que depois eu vou ter muito ajuste clinicamente. Então, por isso que a gente já estou fechando, ajustando um pouquinho a interproximal aqui. É melhor eu ter aqui ele mais ajustado possível. Beleza. Vamos fechar agora a base. Vou fazer o mesmo jeito. Seleciono a borda, tecla B. Ó, deu vermelho, deu um erro. Isso quer dizer que teve uma área aqui que não selecionou, que ele mostrou em vermelho. Então o que eu faço? Eu venho aqui e seleciono ele. De novo B, agora deu certinho. E F de Erase and Fill. Vou puxar o Scale para deixar ele plano aqui, ó. E agora eu vou colocar meu implante de volta, meu cilindro e meu implante. Como que a gente vai fazer? Vamos selecionar essa base toda. No meu já tá em vermelho, em rosa. Se no de vocês estiver monocromático assim, segura a barra de espaço, clica aqui, ó, no Color, e aí vocês vão ver que vão estar com a malha com cores diferentes. Seleciono
duplo clique na minha cor. E agora com o T de Transform, que é aqui ó, no Deform e Transform, eu vou puxar essa malha para baixo. Ele tá com o S selecionado aqui. Vou tirar ele, tá? Para eu poder correr do jeito que eu quero aqui, de uma forma mais lisa. E vou com o cubo do meio aqui diminuir, reduzir ele para já dar um perfil de emergência inicial. Posso ir adequando um pouquinho já melhor o formato. Lembrando que aqui vai ter o perfil de emergência, né, o transmucoso do meu componente. Então eu vou depois fazer um recorte, tá, dessa malha. Legal? Vamos agora selecionar esse perfil de emergência, vir no Deform. E eu vou colocar uma ancoragem para já deixar um formato, né, do meu perfil de emergência ideal. Nesse caso, eu já quero cicatrizar com o perfil de emergência final. Então, formato côncavo convexo, dentro dos princípios aí de prótese sobre implante. E agora tá tudo meio rugoso. Vamos selecionar de novo. E aí eu vou usar uma ferramenta aqui chamado de Smooth, Ctrl F. Que aí ele vai dar uma alisada. Eu posso vir aqui, se eu quiser, o Scale, ó, dar uma ajustadinha para dar um formato mais bonitinho. E estamos aí praticamente com o nosso provisório feito, né, com o perfil de emergência. Vamos fazer agora o braço de captura. Não adianta nada a gente ter aqui, né, o provisório solto e ter que na hora ficar posicionando na mão. Por que não já vir com as aletas, os braços de apoio nos dentes vizinhos, para a gente facilitar muito na captura, garantir que o meu provisório estará na posição tridimensional ideal. Então, com o meu modelo aqui aberto, eu vou selecionar a área que eu quero que fique o apoio nos dentes vizinhos. Nesse caso, no canino, aqui na incisal, e no premolar, na oclusal. Tomando cuidado, né, com áreas retentivas. Não precisa ser nenhum apoio super grande para esse tipo de provisório, que é um unitário. Vou a tecla B de Smooth Boundaries e o Y de Separate. Então eu separei agora um pedaço dessa malha. Vamos fazer um extrude dele, dar volume para ele. Então eu vou selecionar os dois e usar a ferramenta Extrude, ou tecla D. Vamos deixar aumentar a espessura. Eu deixo geralmente 1,3 mm, é mais que o suficiente. E aí a gente tem os braços, nossos braços de apoio aqui. Vamos conectar agora ao nosso provisório. Como eu gosto de fazer, de uma forma rápida. Eu vou selecionar aqui a oclusal, bem do lado aqui na interproximal. Eu vou com a tecla B e depois o T de Transform, B de Smooth Boundaries e T de Transform, e vou subir um braço. E vou repetir o processo agora para a lateral. Pronto. Esse braço ele vai ser cortado depois, né? No momento da cirurgia, depois da captura. Então não preciso de grandes refinamentos aqui, sejamos práticos, meus amigos. Eu vou evitar vir muito para vestibular para não descaracterizar muito o meu provisório e depois eu tenho que ficar ajustando isso na borracha durante a cirurgia. Vou repetir o processo para cá. Selecionei ali, trouxe, né, a borda. Vou dar um refinamento para não ficar essa ponta feia. Com a tecla 2 aqui, segurando a tecla Shift, vou dar uma arredondada. Não teria problema nenhum ele ir com essas quinas, tudo isso vai ser removido depois.
Dá um pouquinho de reforço aqui acrescentando, tá, no pincel. Feito. Tem nossos braços, nosso provisório no perfil. Bom, eu quero já trazer uma parte reta aqui, porque eu sei que o transmucoso vai subir. Tá? Uma dica é: traga um cilindro com mais ou menos 0,5, 0,4 mais largo do que o cilindro provisório que vocês vão usar. Então, se eu estou usando um 3,5 por 5, eu trouxe aqui um 3,8. Eu sei que o perfil de emergência aqui na base do cilindro tem 3,5, mas o corpo do cilindro em si tem menos de 3,5, tá? Então já tem uma folga boa para conseguir colocar um material ali de captura. Então eu vou deixar isso reto, venho no Edit, Plane Cut e vou cortar, tá? Eu vou cortar a minha base, né? O transmucoso do meu provisório. Se ele tiver invertido, clique nessa seta maior, ele vai inverter o corte. Vou subir pensando que aqui tem um transmucoso desse caso de 2,5, que é meu transmucoso de eleição em 99% das cirurgias para garantir estabilidade periimplantar. E dou tecla Enter. Então a gente tem aqui já um recorte feito, o início do perfil de emergência, que vai estar no momento da cirurgia desse jeito. Legal. Bom, agora a gente vai unir tudo. Vamos selecionar, segurando Shift, todas as partes. Vou combinar e Make Solid. Edit, Make Solid e transformar tudo isso num sólido. Aumento a acurácia, aumento um pouco a densidade e dou um update. Temos o nosso provisóriozinho pronto. Agora vamos subtrair o cilindro interno. Vou dar também um Make Solid. E agora sim a gente vai fazer a subtração booleana. Sequência de cliques. Clica no dente, seguro a tecla Shift, clico no cilindro. Essa sequência é importante. Primeiro um, depois o outro, né? Um menos o outro. E eu vou em Boolean Difference. E aí a gente vai ter, clica Accept, o nosso provisório pronto para impressão, tá?